Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas de segunda-feira, ok? Então, vimos segunda que a literatura de cordel, né, que é uma literatura popular, não é isso? Ela, ela é apresentada em livretos, não é isso? Feitos com papel ofício, colorido ou branco, tem a xilogravura, né? E é feito em versos, né? Falamos dos repentes também, ou seja, né? Falamos sobre as características do cordel, tá? E tudo que envolve a cultura por trás, né? Desse gênero textual, tá bom? Bom, agora vamos à página 19. Página 19 fala o seguinte: pesquise palavras de determinado lugar do Brasil pelo qual você se interesse. Depois, escreva uma crônica em que nos diálogos apareça uma variedade linguística. Então, com certeza vocês estão vendo com a professora de português as variações linguísticas, né? Variações regionais, históricas, variações sociais, tá? Então, você vai escolher uma dessas variações para você poder fazer essa sua produção, a sua redação, que pode ser regional ou histórica. Ou ainda, se desejar, escolha mais de uma variante. Para escrever sua crônica, suponha que você viajou para uma região diferente da sua. Você sabe que a sua região é a região sudeste, não é isso? Se você não tiver nascido aqui, mas é onde você mora. Então, na região sudeste, nós temos uma forma, né, de falar, tá? Então, o carioca, geralmente, né, ele chia, ó, né? Ah, né, é o mesmo, né? Então, cara, né? A gente sempre utiliza, né, essa forma muito da nossa identidade aqui sudeste, né? Costuma-se dizer que em qualquer lugar do Brasil, para onde você vá, sempre vão identificar o carioca, principalmente por conta do chiado, tá bom? Então, você vai escolher uma dessas variações, né? E é, que vai ser diferente da sua, ou seja, não pode usar, né, o nosso tipo, o nosso dialeto de jeito nenhum. Está faminto e precisa pedir uma refeição, mas não conhece os pratos do lugar em que está. Por exemplo, no cardápio do norte do Brasil aparecem as comidas maniçoba e tucupi, né, que é o pato no tucupi. O que serão estas comidas? Ou no sul, você se depara com arroz de carreteiro. Será que você pediria este prato? Imagine uma situação em que a variedade regional, social ou histórica cause um estranhamento e escreva seu texto. Você poderá usar o tema sugerido ou simplesmente fazer uso de uma variante nas falas dos personagens. Leia a seguir um exemplo de diálogo que poderá inspirar você. Uma pesquisadora do IBGE bate à porta do sítio do caipira. Essa terra da mandioca? Não, senhora, respondeu o capial. Da batata? Também não, senhora. Da feijão? Nunca deu. Arroz? De jeito nenhum. Milho? Nem brincando. Quer dizer que por aqui não adianta plantar nada? Ah, sim, plantar é diferente, né? Então, a forma dela falar se da mandioca é se plantando mandioca vai, né, ele vai poder colher, né, a mandioca para poder comer, para poder usar, para poder vender. Tá? A ideia era essa, mas a forma como nós falamos, por exemplo, a gente não fala assim, ah, você planta mandioca, né? A gente fala assim, ah, aqui da mandioca, né? Sugerindo, né, tendo a intenção de dizer, ah, você planta, certo? Então, a estranheza, né, ao falar para o caipira, né, dar em vez de plantar, tá, provocou uma falta de entendimento entre os dois. Aí vamos lá. Procure organizar sua narrativa com base nas perguntas a seguir.
Faça um planejamento antes de escrevê-la. Primeiro, você vai definir um foco narrativo para narrar a crônica. Ou seja, se você vai ser o narrador personagem, você vai contar a história e, ao mesmo tempo, participar dela, ou se você vai, tá, apenas contar a história sem participar dela, que é a terceira pessoa. Então, o foco narrativo pode ser em primeira pessoa, quando você tem um narrador personagem, e pode ser em terceira pessoa, quando você tem um narrador observador. Quem são os personagens que fazem parte da história? Então, você vai, né, criar quais serão os personagens, tá, que farão parte da minha história. Você vai escrever no seu planejamento. Onde ocorre a história? Em que região, né, você vai, qual vai ser a região que você vai escolher para escrever a sua história? Qual o espaço em que se passa a narrativa? Ah, vai acontecer num sítio, vai acontecer na cidade, vai acontecer na capital, ou seja, você vai escolher. Que variedade linguística fará uso? A padrão ou a não padrão? Tá? A padrão é aquela que obedece às normas gramaticais. A não padrão é aquela em que não há uma preocupação com as normas gramaticais. Tá? Então você vai escolher se vai ser padrão ou se não vai ser padrão. Vai depender aí do local, né, que você irá escolher. Faça uso do discurso direto para apresentar a fala dos personagens e sua variedade linguística. O discurso direto, você vai fazer o diálogo, tá? Então, uma personagem vai falar, a outra vai responder, a outra vai entrar, a outra vai responder, certo? Com travessão, né? Parágrafo, tudo direitinho, usando os verbos, né? Que a gente chama de verbos de sende, falou, respondeu, ok? Ou se você não quiser usar os verbos de sende, que é falar, responder, retrucar, exclamou, você pode ir direto como foi aqui, olha, o texto, essa terra da mandioca, não senhora, respondeu o capial. Da batata? Também não, senhora. Ok? Não falou, e a senhora respondeu, e o capial perguntou. Não, tá certo? Qual o conflito? Lembre-se que toda boa história tem um problema a ser resolvido. Então, qual é o conflito? Qual é a parte, assim, né, problemática da sua história que precisa ser resolvido esse problema? Então, o que você vai criar para trazer um problema à sua história a ser resolvido? Qual o momento de maior tensão? Sabe, aquele momento, assim, que parece que ninguém vai ter saída? Esse é o momento de maior tensão. Feitas as anotações, respondendo às perguntas acima, definam o início, meio e fim para a sua crônica e mãos à obra. Depois de ter escrito seu texto, peça a um colega que o leia e proceda a uma correção de acordo com os itens solicitados anteriormente. Se necessário, proceda uma reescrita. Turma, antes de nós falarmos de cordel, nós falamos sobre crônica, esse gênero textual crônica, não é? Foi logo no início da aula de segunda-feira, em que eu contei para vocês que as crônicas, elas relatam fatos cotidianos, fatos do dia a dia. Elas se inspiram em fatos do dia a dia, ok? Qual é a intenção da crônica? Mesmo que seja uma crônica de humor, é fazer o público refletir, né? O leitor refletir a respeito daquele determinado assunto. Por quê? Se você simplesmente, tá, contar uma historinha, vai ser uma narrativa comum, não vai ser uma crônica. Né? Para se tornar uma crônica, essa história tem que estar fundamentada naquilo que acontece no nosso dia a dia, certo? Ela tem que ser breve, né? Não tem muitos personagens. Sobre tudo isso nós falamos na segunda, tá? E mais, tem que dar ao público, ao leitor, sabe, aquele momento de parar e refletir, certo? Lembra que eu falei, né, eu contei para vocês aquela crônica, né, do Fernando Sabino, tá bom? Então, é só vocês lembrarem, né, daquela crônica, né, do passo a passo que eu fui falando para vocês, né, do porquê era importante prestar atenção naquela história, numa história do dia a dia, e o que essa crônica faz com que a gente reflita no final dela,
né? Lembra daquilo? Muita gente tem um aniversário padrão e não dá valor, e aquela menina só recebeu um pedaço de bolo e deu valor. Então, é por aí, tá certo? Então, faz com que a gente possa, né, pensar a respeito de um determinado assunto, né, que vai ser relevante, que vai ser importante para cada um de nós, ok? Então, turma, vocês vão produzir esse texto, tá certo? Para segunda-feira, tá? Então, segunda-feira eu quero esse texto pronto, tá certo? E eu vou passar em cada mesa para poder dar o visto, ok? Então, não se esqueçam desse nosso compromisso, tá bom? Olha, um beijo para vocês. Qualquer dúvida, tá? Tanto online quanto, tá, presencial, eu estarei segunda-feira para tirar as dúvidas de cada um de vocês. Tchau, tchau, gente. Até mais.